Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma reunião de oração, né? O Efraim, ele vai ficar hoje sem camisa porque ele ontem, mesmo passando protetor solar, ficou com o corpo ardendo, não tá aguentando ficar de blusa, né, meu filho? Pode vir. Pode vir, meu filho. Não quero. Bom, então você vai assistir aqui, ó. Senta aqui, ó. Aí ninguém não vai te filmar, ó. Tá com vergonha. Isso, senta aí. Pronto, você não vai aparecer, tá bom? E aí a gente tá aqui para mais uma reunião de oração. O Wagner já tá vindo aí. E a gente vai escutar um louvor pra gente entronizar, né? E adorar o nosso Senhor. E depois a gente tem uma palavra poderosa que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Só na caixa. Deus, glória a Deus. Cristo é o nosso tudo, né? É o nosso tudo. Deveria ser. Em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, tidos como tidos como bitolados, tidos como caretas, né? Mas é necessário, de fato, que a gente se posicione perante o Senhor, para que a gente possa, no nome de Jesus, estar sempre fazendo a diferença. Não tem como fazer a diferença se a gente tiver abrindo concessões para se inserir no mundo, né? Para estar perto de pessoas que são do mundo, para a gente realmente evangelizar essas pessoas, nós precisamos ser diferentes. E isso nos impele, às vezes, nem sempre estar junto, porque é muito mais fácil o mundo nos contaminar do que a gente influenciar o mundo. E a gente pode ver isso em N casos de pessoas que estiveram namorando alguém que era do mundo e achou que ia ganhar essa pessoa e acabou foi que a pessoa que estava na igreja saiu da presença. Ou casos inversos de namoradas que desviaram os meninos, ou de pessoas que quiseram fazer a diferença no meio de um grupo de amigos, mas acabou sendo contaminado, não fez a diferença. Então a gente precisa andar vigilante. A gente pode estar com as pessoas e nos momentos em que Deus nos proporcionar de estarmos, a gente fazer ali a diferença, não se igualando, mas sendo taxativo em cumprir e fazer a vontade de Deus, né? A palavra de Deus diz que não tem como você misturar o santo com o profano. Então é necessário, é necessário que a gente esteja buscando a santidade em Cristo Jesus, que se a gente levantar a bandeira que é cristão, que a gente faça a diferença, né? E que a gente possa entender que nesses dias que são péssimos, né? São maus. Às vezes pra gente não tá, mas glória a Deus, porque Deus tem nos guardado. Mas vem dias terríveis que estão para vir. A palavra de Deus fala sobre isso. Não são os profetas dos dias de hoje. Tudo que eles falam só testifica o que já está na palavra de Deus. Que no mundo teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Se a gente abre concessões hoje para a gente se inserir, para a gente ser aceito no nosso meio, amanhã, se a gente sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de afronta para negar Jesus, no primeiro momento, a primeira vez que fizerem alguma coisa ou que ameaçarem a gente vai negar Jesus, né? Então, que a gente tenha essas convicções na nossa vida. Então, a gente vai abrir lá em Gênesis 21. Nós vamos ler do 9 ao 19, né? Então,
Aqui tá do 9 ao 19, mas a gente vai ler o 8, porque faz parte, tá? Então, Efraim leu o 8, o 9, o 10. De Gênesis 21, né? E o 11. Gênesis 11? Gênesis 21, versículo 8. A expulsão de Agar e Ismael. Versículo 8, né? É. Pode começar, meu amor. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Abraão deu uma grande festa. Sim, até o 11. Até 11? Uhum. Certo dia, Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, estava... Cadê seu óculos, Efraim? Como é que você vai ler sem óculos? Tá com dificuldade pra... Tá embaçando? Deve Tá, não? estar, Está porque ele... brincando com Isaac, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e do filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro, junto com Isaac, o meu filho. Chegou no 11. É para ler? É pra ler o 11? Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Agora sou eu. Então disse Deus a Abraão: não te aflijas por causa do rapaz e de tua serva. Em tudo o que te diz, Sara ouve sua voz, porque em Isaque será chamada sua descendência. Também do filho da serva farei uma nação, porque é teu descendente. Levantou-se Abraão de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros, e entregou-lhe o menino e despediu-a. E ela se foi e andou errante pelo deserto de Berseba. Terminada a água do odre, lançou o menino debaixo de um arbusto. 16 E ao 18. afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Papai, 19, 20 e 21. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém. Aleluia. Então hoje a gente vai Qual falar é o tema? completamente só. Completamente só. Mas Deus ouviu o choro do menino, uma parte do versículo 17, né? Desse texto. Primeiramente, eu não sei, né? Quem está assistindo se conhece essa história, mas resumidamente, Abraão e Sara não tinham filhos, não conseguiam ter filhos, mas já havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão e Sara que eles seriam pais na velhice. O que tá falando? Mais alto. Ah, era pra um de vocês ler mais alto. Na velhice. E aí, a Sara ansiosa, né, que ficou, acabou dando um jeitinho.
e falou para Abraão se deitar com a sua serva Agar, para que ela tivesse um filho, né? Para que Abraão desse continuidade à descendência. Só que Deus já tinha feito promessa a Abraão que ele teria filhos mais do que as estrelas do céu, que já tinha falado para Sara também e para Abraão que eles teriam esse filho, e nasceu, né, Ismael. E chegou um momento em que Sara já não queria mais, Agar afrontava ela e tal, não queria mais que eles ficassem por ali. E o Senhor garantiu a Abraão que ele obedecesse a Sara, como a gente leu aqui, né, que ele acoitasse o que a Sara estava pedindo, que ele faria de Ismael uma nação. E assim foi, apesar da dor de Agar, dela estar só naquele deserto, desolada, o Senhor teve compaixão. Então, a família, aqui a gente vai contar uma história de uma pessoa. A família de Susa estava desmoronando diante de seus olhos. Seu marido tinha saído de casa e ela e seus filhos estavam confusos e com raiva. Ela pediu ao marido que fosse ao aconselhamento conjugal com ela, mas ele se recusou e disse que o problema era ela. Suzy sentiu pânico e desesperada quando percebeu que talvez ele nunca mais voltasse. Será que ela seria capaz de cuidar de si e das crianças? Agar, serva de Abraão e Sarai, enfrentou tais pensamentos também. Impaciente para que Deus lhe desse um filho prometido, lá em Gênesis 15:4, Sarai deu Agar ao marido, e Agar deu à luz Ismael. Contudo, quando Deus cumpriu sua promessa e Sara teve Isaque, as tensões familiares eclodiram de tal forma que Abraão despediu Agar e Ismael com apenas um pouco de água e comida. Você pode imaginar o desespero da serva? Logo ficaram sem provisões no deserto, sem saber o que fazer e não querendo ver seu filho morrer. Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto e afastou-se. Ambos começaram a chorar, mas Deus ouviu o menino chorar, supriu suas necessidades e estava com eles. Tempos de desespero, quando nos sentimos sós, fazem-nos clamar a Deus. Que conforto saber que neste momento e ao longo da vida o Senhor nos ouve, provê para nós e fica conosco. Amém? Amém. Então, a gente acabou de, tá acabando, em alguns lugares ainda tá tendo carnaval, mas esse período aí da festa da carne é um período que as pessoas têm como um período de alegria, de extravasar, de tudo. Só que eu tava assistindo um vídeo hoje e a pessoa falava, né, até a Raquel, que ela tem gravado vídeos, eu fico muito orgulhosa dela, porque eu orei muito por ela e hoje ela falou uma coisa, eu comentei lá, que bênção, que Deus continue te usando e tudo. E aí ela falou assim, você faz parte disso, porque eu lembro muito bem das ovelhinhas que ficavam pregadas lá no cartaz. E ela era uma das ovelhinhas, né? E ela estava ali falando, as pessoas extravasam, vivem ali aquela alegria, aí quando chega quarta-feira de cinzas, vem um vazio absurdo, a pessoa começa a refletir as extravagâncias que fez, que meteu o pé na jaca, que fez besteira, fez um monte de coisa, muitas das vezes motivado pelo excesso de bebida alcoólica. E aí agora vem o quê? O que vem depois? Arrependimento, o que mais? Quando a gente faz um monte de besteira, depois tem o quê? Depressão.
consequências. Consequências. Quantos filhos vão nascer por causa do carnaval, da inconsequência? Quantos filhos vão nascer sem saber quem é o pai? Quantas pessoas foram estupradas? Aqui a gente teve um caso, quase conseguiu escapar, mas, né, poderia ter sido. Foi salva por um body, né? E que agora? A roupa apertada que estava, o cara não conseguiu tirar. Então, H, né, diante daquela circunstância, ela só obedeceu a sua serva naquilo que precisava ser feito. Mas depois ela se sentiu poderosa. Ela era a mãe do único filho do seu Senhor, né? E quando Sara teve o Isaac, né, o filho prometido, as coisas já não eram mais as mesmas. Começou a ter a confusão ali naquele ambiente. E Abraão mandou Agar. Você imagina uma pessoa que era serva, que só obedeceu aos seus senhores, com uma criança indo para o deserto com um pouco de alimento e água. Olha o desespero. E aqui está falando, na hora do desespero, né? E por que eu fiz essa comparação? Porque é agora, na quarta-feira, na quinta-feira, depois do carnaval, que as pessoas vão entrar em desespero, botar a mão na consciência e ver que gastou o dinheiro do salário todo que foi adiantado. E não podia gastar, porque as contas vão vencer agora, dia 5, dia 10. É agora que vai ver as besteiras que fez. É daqui a um tempo que vai começar a passar mal, ficar enjoado, ver que está grávida. É agora, né? É agora, ou depois. E aí, a pessoa, no momento do desespero, que a gente clama ao Senhor. É no momento do desespero que a gente clama o Senhor. Mas eu estava conversando há um tempinho atrás, aqui agora, alguns minutos atrás, com o Wagner. Esse ano, várias escolas fizeram apologia aos seus deuses. Não estou falando de religião, veja bem, não estou falando de religião. Eu estou falando de engano. Porque a palavra de Deus diz para a gente não consultar os mortos. A palavra de Deus fala muitas coisas. E o povo perece por falta de conhecimento. Aí você pega várias escolas invocando espíritos ou entidades, assim como eles dizem. E o próprio carnavalesco falando que quando se entra ali naquela porta, ali os ancestrais, segundo eles, são os espíritos que não podem vir, porque a própria palavra de Deus diz que não pode. Então, se não vem espírito, vem outra coisa. Ok? Que se apossam ali daquele momento nas pessoas para ajudar para que o carnaval seja mais esplêndido. Então, você vê. Aí você assistiu na sua casa, aquelas músicas foram entoadas como louvores, como que fala, amor? Invocação dentro do seu lar. Você sambou lá, você saiu lá, você dizendo que você é católico, você é cristão, você foi lá e a palavra de Deus diz que não há mistura entre o santo e o profano. Então eu estava conversando com o Wagner, as pessoas têm que escolher. Se você serve a um senhor, serve aquele senhor. A palavra de Deus diz que não tem como servir dois senhores. Ou você há de amar mais a um ou mais o outro. Né? E o mundo jaz no maligno. Então se eu alimento as coisas carnais, eu vou ser mais carnal. Se eu alimento as coisas do espírito, eu vou ser mais espiritual. E aí... Agora, eu estava conversando com ele, agora vem uma pancada de gente que a coisa começa a estreitar, começa a acontecer um monte de coisa dentro das casas, das pessoas não sabem por que está acontecendo, consequências, doenças, várias coisas. Tribulação a gente vai ter sempre,
Mas aí intensifica. Aí a pessoa vem e fala assim, ai, ora por mim e não sei o que, não sei o que. E aí a gente vai ficar comprando briga. A pessoa, ela tem, eu falei pra ele, eu vou falar, você tem que se decidir. Ao que Deus você vai servir. Porque uma hora você tá com Deus, quer a presença de Deus. Na outra hora tu tá entoando coisa, desfilando, cantando, invocando coisa que você não sabe nem o que é, e agora vem as consequências. E aí na hora do desespero a pessoa vai clamar a Deus, não tem nada de errado com isso. Só que Deus não tipo, clama a Deus, faço besteira, clama a Deus, faço besteira, clama a Deus, faço besteira, consequência, clama a Deus. Não, a gente tem que tomar um posicionamento. Você quer Deus na sua vida? Deixa Deus te transformar. O que aconteceu? Deixa eu ver se esses meninos sabem. O que aconteceu? Aqui fala que Deus falou que ia fazer uma nação de Ismael. Ele fez? Fez. E qual é essa nação? Você sabe, Efraim? Deus fez uma nação de Ismael? Não sei qual que é essa primeira. Ajuda eles aí, vai. A nação que é inimiga de Israel. Quais são as nações que são inimigas de Israel? São as nações que professam uma religião. Uma religião. Normalmente são os muçulmanos. Fala mais alto. Mas são os muçulmanos. Mas normalmente quem não é cristão é contra Israel. Normalmente, não quer dizer que sempre vai ser assim, mas normalmente é assim. Basta olhar para os noticiários, basta olhar para as situações que envolvem as questões globais, né? A geopolítica, no caso, né? Geopolítica internacional. Né? Aí então a consequência aqui a consequência de Sara não ter crido ali no que iria acontecer e ter dado um jeito, consequência de Agar ter concordado de Abraão também, aí veio um filho. E aí esse vai para um outro ambiente, isso causou provavelmente uma revolta no menino, né? Agar arrumou uma esposa que diz no texto egípcia, já misturou tudo. Naquela época não se misturava, né? Povos. Apesar que Agar era egípcia, né? Agar era egípcia. E deu no que deu. Agora a gente tem guerras, né? E a gente precisa entender que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Independente do que vem acontecer nas nossas vidas, das consequências, o Senhor, Ele sempre vai se a gente o buscar, se a gente se arrepender, Ele sempre vai dar um escape para nós, né? E aqui fala, em tempos de deserto, quando nos sentimos sozinhos, completamente só, que a gente possa clamar a Deus. Que conforto saber que neste momento e ao longo da vida o Senhor nos ouve, provê para nós e fica conosco. Então, essa lição eu acredito que quer nos ensinar que mesmo quando a gente está completamente só, o Senhor nos socorre. Né? O Senhor socorreu ali aquela mãe naquele momento e aquele menino por conta de Abraão ser o seu servo, né? Então o Senhor se compadeceu da situação. Deus é maravilhoso e Ele sempre vai estar de mãos estendidas para nós. Então no momento que a gente se sentir só, que a gente se sentir destruído muitas vezes emocionalmente,
né, com as consequências das coisas, arrependido, é o momento da gente se render ao Senhor, mas clamar a Ele que nos ajude a mudar. Eu me recordei aqui agora, quando veio na minha mente assim, pedir para Ele para nos ajudar a mudar. No dia que eu me converti, não que eu aceitei Jesus, no dia que eu me converti, eu já tinha recebido o Senhor como meu Senhor e Salvador, mas eu não me permitia transformação, eu sempre tinha um argumento para as coisas que eu queria fazer, né? Bíblica, na Bíblia. Pegava versículos, né? E era terrível. Então, no dia que eu realmente fui lá na frente e tomei uma decisão, eu pedi para o Senhor me ajudar a parar de beber e a parar de fazer as coisas que eu tinha mais dificuldade de parar, né? E isso é importante a gente pedir. Se a gente detecta que a gente tem uma limitação, uma dificuldade com algumas coisas na nossa vida, porque foram hábitos que a gente teve por muitos anos e é difícil de tirar, a gente tem que pedir ajuda a Deus, o Senhor, e mostrar para Ele que a gente verdadeiramente quer ter uma transformação na nossa vida. Para a gente receber de Deus aquilo que Ele realmente tem para nós, né? Como é que eu costumo falar, às vezes, né, eu lido com pessoas, meninas que querem, tipo, ter um casamento, que querem, né, ter uma vida a dois, constituir família. E aí eu falo assim, como é que você quer um homem de Deus se você não se transforma na mulher de Deus que esse homem de Deus merece? Eu sempre falo, entendeu? Se a pessoa é solteira e quer um homem de Deus, primeiramente ela tem que ser uma mulher de Deus para ela receber aquilo que Deus tem para ela. Deus não vai dar um troço capenga para um servo dele, entendeu? Que uma hora tá lá, outra hora tá cá. Não, tem que ser decidido. E às vezes a gente deixa a tarde das nossas bênçãos por causa das nossas atitudes, nossas pressas, como Sara, né? Teve que passar alguns sufocos por causa da atitude dela. Então, vamos refletir. De que maneira Deus já o consolou quando você se sentiu sozinho? Deus já te consolou quando você se sentiu sozinho? Qual é a pergunta? De que maneira? De que maneira Deus já te consolou quando você se sentiu sozinho? Uma das maneiras que a gente consegue enxergar nitidamente, pelo menos que eu consigo enxergar nitidamente também, é através da própria palavra, da leitura, do devocional, do estudo da palavra, através de pregações, de mensagens, né? Através das pessoas também, de um conselho, uma mensagem de esperança. Porque quando nós estamos assim, as primeiras coisas que acontecem, que vão colocar em crise ou nos levar a um momento de crise, são as nossas expectativas, as nossas esperanças, sustentadas por alguma coisa. Se não for pela fé, vai ser sustentado pelas circunstâncias que nós estamos envolvidos naquele primeiro momento. Se for uma situação que a gente esteja passando um quadro depressivo, uma perda, uma separação, uma questão emotiva, emocional, financeira, profissional, término de um relacionamento, expectativas que se tem em relação ao futuro. Então tudo vai de acordo com as circunstâncias e de acordo com o que sustenta a nossa esperança, a nossa expectativa, que é a fé. E aí, quando a gente medita na palavra, a gente ouve uma ministração, ouve um conselho, e até mesmo Deus falando conosco na nossa mente em relação principalmente a essa questão da esperança, renova
renova o nosso ânimo interior, porque isso alimenta a nossa fé. Isso, no ato de alimentar a fé, produz aquela certeza que a gente já está passando por aquilo. Porque aquilo já faz parte do passado, já passou, já aconteceu. Mas as consequências é o que está acontecendo naquele momento. Que neste caso pode ser um quadro de desespero. E eu quero até trazer do próprio texto aí, alguns capítulos anteriores, porque da forma como a gente lê, até mesmo para quem está ouvindo, se for prestar atenção, Agar e Ismael no deserto, ela ficou longe para não ver o menino morrer. Imagina o desespero da mãe vendo o menino morrer. Mas que menino é esse? Quantos anos você acha que Ismael tinha, Ezequiel? Ela deixou ele lá. Quantos anos você acha que ele tinha vivido? 7, 8, 5? Quantos anos você acha que ele tinha? 4, 3? 9. Que era um menino. 9 anos. 16? Quantos anos? Não, tá falando do menino, da forma como a gente leu aqui. Eu acho que eu tinha por aí uns 14, 13. Não, mas aí não é menino. Não. Se você tá lendo aí, você acabou de ler, lê aí de novo aí, o menino, Não, fala. O menino- ela ficou longe para não ver o menino. Menino. Então qual a ideia? O que você pensa quando você sim, ouve a isso? palavra menino, um menino de 5 anos. Exatamente. De 5, de... Só que se a gente voltar lá no texto, lá em Gênesis 16, lá no versículo 15, vai dizer o que? Lá no versículo 15. Gênesis 16, 15. Vai dizer bem assim, olha só. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Agar teve um filho de Abraão, e esse deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. 86. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha quantos anos? 100 anos. Então, quando Isaac nasceu, Ismael provavelmente ele já tinha quantos anos? 15 anos. 15 anos. 14. Entre 14 a 16 anos. Quando o menino foi desmamado, o menino normalmente ele é desmamado em quanto tempo? 3, 4, 5 anos? Quanto tempo? 1 ano, 2 anos. Naquela época. Desmamado. Ele não mama mais. Não mama mais no peito. Ele não mama mais no peito. É desmame. 1 ano. Com 1 ano a criança ainda está mamando ainda. Mas eu... Naquela época não existia mamadeira. Exatamente isso que eu ia falar. 2 anos. Então leva-se mais tempo. Então provavelmente ele devia estar aí para atingir a maioridade. 17 anos. 17 a 19 anos, por aí. Então, não era bem um menino. Mas você imagina para um adolescente, para um jovem, diante das circunstâncias, ser enviado para um lugar com a mão na frente e outra atrás, e a mãe sem nada também. Porque se vagueava pelo deserto, não sabia nem para onde está indo, porque não existia bússola, estava indo para onde? Não sabia. E aquele calor escaldante num deserto, acabou a água, acabou a comida, o desespero. Imagina as questões, os traumas interiores do adolescente que tinha tudo, nasceu num berço de ouro, tinha tudo do bom e do melhor, e de repente se vê sem nada, inclusive tendo sido mandado embora pelo próprio pai. É uma revolta. por isso Imagina os traumas. Então, essa mesma pessoa, ela teria todos os motivos para ser uma pessoa revoltada e querer vingança a qualquer preço. Porque a culpa foi toda daquela mulher. Foi aquela mulher que colocou o meu pai contra a gente. Foi aquela mulher. Que mulher era aquela? Que mulher era aquela? Sara. Querer vingança a qualquer preço. Então a gente começa a observar. E nós vemos que nós temos duas opções. Ou nós nos fazemos de vítima perante a sociedade. Eu sou vítima da sociedade.
Eu sou vítima daquilo que fizeram comigo. Se não tivessem feito isso comigo, se eu não tivesse sido criado desse jeito, se você, meu pai, quem lá quer que seja, o tio, a avó, o vizinho, eu teria sido uma pessoa diferente. Mas a pessoa também pode tomar esses mesmos argumentos para ser uma pessoa vencedora. Não, cara, comigo aconteceu tudo isso. Mas eu dei a volta por cima porque eu entendo que aquilo que me dá esperança é aquilo que eu olho para frente. Aquilo que vai me dar esperança não é aquilo que eu olho para trás. Tem alguma coisa que eu olhe para trás e que possa me dar esperança? Não. Tem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos as promessas de Deus, são coisas que foram feitas lá atrás que apontam para um futuro brilhante, um futuro promissor. E quando eu olho para trás e faço uma retrospectiva da minha vida, avaliando aquilo que Deus já fez, eu estou olhando para trás para enxergar algo lá na frente daquilo que ainda pode acontecer. Então, são formas de nós olharmos para frente e olharmos também para trás, porque não tem como uma pessoa ter futuro se ela não tiver história, se ela não tiver passado. Não aprender, né? Não aprender também, que é fundamental. Então são questões que eu estava refletindo aqui e vendo que, embora o Ismael tenha se tornado um príncipe, um vencedor, as gerações que vieram após foram gerações de revolta. Tanto revolta que, se nós considerarmos, são parentes dos israelitas, dos hebreus. Na verdade, são parentes dos hebreus, né? Porque os hebreus precedem os israelitas, né? Abraão era israelita ou era hebreu ou era judeu? Hebreu. Abraão era hebreu, ele era descendente de Éber. O ancestral de Abraão era Éber. Israelita é descendente de quem? É descendente de Jacó, que teve o seu nome mudado quando ele teve uma experiência, um encontro com Deus no Val do Jaboque. E aí o nome dele foi mudado para Israel. E o povo judeu é o povo descendente de Judá. Um dos 12 filhos de Israel, um dos 12 filhos de Jacó, que se chamava Judá. Então tem diferenças. E essa questão aqui ela é extremamente importante para a gente entender como que a gente recebe consolo, esperança e recebe as promessas de Deus como quando a gente analisa essa questão aí. Abre essa questão e lê de novo aí, por favor, Guilherme. Está lá no livrinho, você acabou de ler, ó. Lê aí, por favor, de novo. Como é que é a questão aí? De que maneira Deus o consolou quando você se sentiu sozinho? É isso aí. E como você lhe respondeu? É isso aí. A nossa resposta, ela não vem de palavras. A nossa resposta, ela vem de um comportamento. Mas espera aí. Quando você muda o comportamento, as coisas acontecem imediatamente? Ou não? Elas podem demorar mais. Elas podem demorar mais. Porque um comportamento é algo circunstancial. O prolongar deste comportamento é uma mudança de caráter que vai sendo construída ao longo da vida. Então, no primeiro momento, eu posso não ter todas as qualificações, né, de uma mudança de comportamento visível ou para as pessoas, ou até mesmo de recaídas, mas que ao longo do tempo isso vai sendo construído e moldado e vai responder isso aí, ó, a segunda pergunta. Como você lhe respondeu? Exatamente. A resposta ela vai vindo através da nossa mudança de caráter. E não é algo da noite para o dia. É algo que leva tempo. Leva readaptação.
leva a um novo estilo de vida, a mudança de hábitos, Coração ensinado. leva a um conjunto de coisas que são aprendidas mediante o estudo da palavra que vai sendo mudada aqui, ó, No entendimento. no entendimento. Não é mudado aqui no coração. Porque o coração fala de coisas circunstanciais. Coração Hoje eu tô enganoso. assim, mas amanhã eu tô de outra forma. Isso é coração. Hoje eu tô assim, amanhã eu vou continuar assim, usando a mente? Pode não ser. Pode não ser. Mas eu continuo tendo essa meta. Eu vou fazer dessa forma, eu vou conseguir, eu vou romper, eu vou vencer, eu vou conseguir. Cara, ninguém acredita, mas eu acredito. Se Deus falou que vai ser assim, nem eu acredito, mas se Deus falou, é porque vai ser assim. Ele já escreveu a história inteira, já está escrito, e se ele falou que eu vou ser vencedor, de alguma forma, ele vai fazer com que eu seja vencedor. Então, eu sou vencedor. E você falando aí, eu lembrei. Imagina se Ismael, assim, o Senhor confirmou que Ismael ia ter uma nação, Eu sou um príncipe. né? Aqui no texto fala Ia ser que um ele, líder de e 12 dele príncipes. viria uma nação. Naquela circunstância ali no deserto com a mãe dele, prestes a morrer, ele conseguiria enxergar que ele ia ser um príncipe de uma nação? Não. Não. Mas o Senhor mesmo assim fez ele ser o príncipe, entendeu? Então a gente precisa confiar, porque o que Deus prometeu e escreveu para a nossa história vai acontecer em nome de Jesus, amém? Porque Deus não é homem para mentir, né? Então, nesse momento, a gente vai para aquele momento especial, que é o momento dos... Pedidos. Explica aí Pedidos. como que é esse momento. Pedidos. Povo. Explica aí, Efraim. Explica aí, Ezequiel. O momento dos pedidos é você fazer o seu pedido, né? Botar aí no chat pra gente poder ver. Ou então você escrever aí na sua casa, no papelzinho. E segurar aí com a sua fé. E quando você coloca aí no chat, a gente vem e escreve nos papéis e coloca qual é o nome da coluna? Uma caixinha de pedidos. Uma caixinha de pedidos e a gente ora pelos seus pedidos. Amém? Aleluia. E a gente vai cantar um louvor para dar tempo de você escrever o seu pedido aí no chat. Ou se não quiser se expor, pode botar lá no message também, tá? Ou escrever no papelzinho, como o Ezequiel falou. Bota o som, Ezequiel. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar, sim. Cristo vai hoje passar. Ele de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passa de amor transportando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para
Ele vai hoje passar. Ó pecado deste povo, não cesses, pois, de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje ele vai passar. Glória a Deus. Olha só que interessante. Eu estava, antes de voltar para a questão dos pedidos aí, para o Efraim estar orando pelos pedidos, eu estava vendo lá em Gênesis 17, lá no versículo 20, quando Deus encontra com Abraão novamente e fala com ele que ele vai ter um filho. Isso bem antes de Isaac nascer. Só que Abraão, naquela circunstância, ele não conseguia enxergar num primeiro momento, e ele pediu para que Deus considerasse a descendência dele por intermédio de Ismael. E Deus fala para Abraão: com certeza Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, por uma aliança eterna, para a qual sua semente depois dele. No 20 ele fala: quanto a Ismael, eu te hei ouvido, eis que o tenho abençoado e farei frutificar e multiplicarei grandiosamente. 12 príncipes gerará, e farei dele uma grande nação. E quando você pega lá no 25, Gênesis 25, falando a respeito disso, Deus fala novamente, repete praticamente as mesmas coisas. Ele fala: são os filhos de Ismael, estes são os seus nomes pelas suas vilas e seus povoados, 12 príncipes segundo as suas nações, né? Então Ismael também foi pai de nações, 12 nações principais, né? Olha que tremendo, hein? Então são povos que são irmãos, têm no sangue a mesma genética do seu antepassado maior, mas que hoje são inimigos mortais, a ponto de ter como meta principal a destruição, a aniquilação total do povo de Israel, né? Não do povo, aniquilação total. Vou fazer uma pergunta diferente agora, hein? Aniquilação total do povo hebreu? Aniquilação total do povo de Israel? Aniquilação total do povo judeu? As 3 perguntas estão certas? As 3 perguntas estão erradas? Como é que é? Isso aí é só... Isso aí é questão de embaixadores do rei, hein? O que vocês acham? Vou perguntar para a embaixatriz do rei. O que você acha? Eu não vi a pergunta porque eu estava ali. Aniquilação total. Quem? Aniquilação total de quem? A meta dos 12 príncipes. Isso aí eu não sei. Aniquilação total do povo hebreu. Aniquilação total do povo de Israel. Aniquilação total do povo judeu. Ismael. Eu acho que é de Israel também. De Israel também? É porque judeu Não é do e... povo judeu, não? É, mas judeu e Não é do hebreu. povo hebreu? Ou é do povo hebreu, gente? Tá na cara, É né? tudo junto. Oi? É tudo junto. Claro que não, porque se for do povo hebreu, eles estão inclusos. Porque eles são descendentes de Heber também,
Abraão não é descendente de Éber? Mas o povo hebreu não se tornou Judeu. israelita? Povo judeu. O Não, povo de Israel? não. Um povo foi chamado de Israel por descendência de Jacó. Então, E Jacó era o que de Abraão? Jacó era Povo judeu? bisneto de Abraão. Só que Abraão não é israelita. Abraão é judeu? Ezequiel. Abraão é judeu? Abraão é israelita? Não, porque ele é o primeiro, então ele não pode ser. Agora os primeiros podem ser o primeiro. Não, Olha só. os últimos. Os últimos podem ser o primeiro. Então o povo judeu pode ser descendente de Éber. Agora os descendentes de Éber podem ser descendente de judeu? Não, É o porque não contrário. existia. Exatamente. Então o povo israelita pode ser descendente de judeu? Também não, porque judeu veio depois de Israel. Judá veio depois de Israel. Judá era filho de Israel. Israel era filho de quem? De Isaac. Isaac era filho de quem? De De Abraão. Abraão. Abraão era descendente de quem? De Éber. Então, descendentes de Éber são os hebreus. Por isso que os hebreus significa descendentes de Éber. Ismael era descendente de Abraão e é descendente de Éber. Os príncipes ismaelitas são descendentes de Éber. Então eles não podem pedir a aniquilação total dos descendentes de Éber, dos hebreus. Aí eles vão se incluir, vão explodir todo mundo junto. Seria assim? Não é. verdade. Não pode ser. É uma questão interessante. Mas a verdade. título de conhecimento. Vamos orar então, Efraim? Vamos orar. Valéria Nascimento falou: oro para que eu seja curada em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A Valéria. Isso. Então você vai orar pela Valéria, vai orar pela nossa nação e vai orar pelos enfermos. Entendeu, Efraim? Pelos enfermos e pelas famílias. Isso. Por favor, ore, por favor, Efraim. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelos pedidos que as pessoas estão pedindo para o Senhor, porque só o Senhor é capaz de realizar esses pedidos. E eu te peço pela Valéria, Senhor, faça que o pedido dela seja realizado, que ela se cure no seu nome. E eu te peço também pela minha família, que a nossa família é muito abençoada. Muito abençoada. E eu também te peço ao Senhor, Jesus Cristo, que faça que os perdidos voltem à igreja e que também várias outras pessoas possam conseguir ter o seu lar e que essas pessoas voltem para Cristo ou vão para Cristo. E é isso que eu te peço hoje nesse dia, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que o Senhor possa trazer cura sobre a vida dos enfermos, em nome de Jesus. Aquele que está enfermo no corpo, aquele que está enfermo na alma ou no espírito, que o Senhor venha, Senhor, trazendo cura, um bálsamo, Senhor, revigorante, em nome de Jesus. O Senhor venha trazendo, Senhor, discernimento, Senhor, sabedoria sobre a vida de cada um de nós. E toma as famílias, Senhor, dessas pessoas queridas que estão assistindo essa live ou que ainda vão assistir, que o Senhor Aleluia. possa, Senhor, entrar em cada lar com a tua presença poderosa, tirando tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, restaurando os lares, as emoções, trazendo, Senhor, sede da tua presença, de buscar Aleluia. mais a tua palavra, o teu conhecimento, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Dai-nos uma noite reparadora e revigorante, em nome de Jesus. E um resto de semana abençoado. Amém. Amém.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Até quinta, se Deus quiser. Aleluia. Tchau, tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Até a próxima. Conclui.